Às vezes o cliente não é tratado como um cliente, ele é tratado como um transeunte. Transeunte não é uma palavra muito usual, né? Mas transeuntes são aqueles que estão de passagem, não é? Bom, se você tem um estabelecimento dentro de uma rodoviária, então você poderia dizer que você não tem clientes, você tem transeuntes. E aí, qual é o interesse que você teria de conhecê-lo mais, de surpreendê-lo, de certa maneira conquistar a confiança dele? Você vai pensar assim, ele está de passagem, está numa rodoviária, está indo de um local para o outro, talvez nunca mais volte para cá, nunca mais compre na minha loja. E então, por que eu tenho que tratá-lo como cliente? Ele é um transeunte. Bom, para tentar discorrer sobre isso, eu vou tomar como exemplo uma experiência que eu tenho sempre que eu viajo para fora do Brasil, né? Eu, quando viajo para fora, diferentemente do padrão turístico, que é você aproveitar mais as noites, e as noites são preparadas para os turistas, depois você dorme até um pouquinho mais tarde, toma aquele café da manhã com mais tempo, e até porque museus e outros lugares turísticos às vezes só funcionam um pouco mais tarde. Então o regime é diferente do que eu adoto, porque o que eu faço, eu gosto muito, é de levantar cedo e sair caminhando pela cidade. Porque aí você sai um pouquinho daquela atmosfera turística e às vezes muito artificial, e você começa a respirar aquele local como ele verdadeiramente é, não é? Crianças saindo para ir para a escola, jovens saindo para o trabalho, a senhora da casa botando o lixo para fora. Eu gosto disso, eu aprendo como é que se fala bom dia na língua e saio dando bom dia para todo mundo e saio caminhando. Mas eu estou contando isso porque quando eu estive em Munique, na Alemanha, eu tive uma surpresa, porque ao caminhar pela manhã, muito cedo, 6 horas da manhã, mesmo que não haja circulação de veículos, os pedestres ficam parados, aguardando o sinal verde para atravessar. Eu achava aquilo esquisito, porque o meu ímpeto, e como a gente às vezes faz muito aqui no Brasil, é assim, atravessa a rua, não vem carro do lado direito, não vem carro do lado esquerdo, vamos atravessar. E eles não faziam isso, eles ficavam parados, outros que saíam para caminhar também, né, parados, aguardando dar o sinal verde para quem estivesse então a pé, para que pudesse atravessar uma rua, mesmo que não tivesse nenhum perigo ao atravessá-la naquele horário da manhã. Bom, é lógico que, respeitando a cultura do lugar, eu também ficava parado com aquela coceira, mas ficava parado, não é? E que a gente tem que respeitar a cultura dos outros povos. Mas isso é cultura. Eu estou fazendo assim tentando fazer uma analogia que, mesmo que o seu cliente seja um transeunte, ele tem que ser tratado como cliente se você quiser desenvolver uma cultura de relacionamento no seu negócio e na sua empresa. Independe se o seu cliente vai voltar ou não vai voltar, se ele é um comprador contumaz ou eventual, independe, porque uma cultura independe. Ela não foi feita só para atender os clientes VIPs, os clientes premiums, os clientes principais, não. Cultura significa que todo cidadão que entrar na sua loja é um ser humano que tem que ser bem tratado. Todos eles a tua equipe pode se interessar em conhecê-los mais, em surpreendê-los, não é? Em conquistar a confiança. Mas ele não vai voltar. Não importa. Uma cultura é uma cultura. Transeunte já traz em si na palavra transação. Não traz a palavra relação, traz a palavra transação. Então foi feito para uma transação comercial, numa relação empobrecida de objeto-objeto, não uma relação sujeito-sujeito.
E claro, às vezes o atendente, o balconista, o colaborador que está atendendo o cliente nesses moldes, ele faz porque o chefe cobra dele uma eficiência na operação. Ele não é cobrado por uma excelência na relação. Então a primazia está na operação, a primazia não está na relação. Então essa empresa, esse negócio, jamais vai ter uma cultura de relacionamento. Porque o que o chefe quer são operações eficientes, não são relações excelentes. Mas olhe, isso é o mesmo que chutar a bola para a linha de fundo, porque negócios são relações. É isso, nós não podemos esquecer disso. No ano passado, eu fiz uma cirurgia nos olhos e fui a uma farmácia para comprar aqueles colírios pré-operatórios, não é? E para me preparar. A atendente da farmácia pegou a receita, viu lá os colírios, os medicamentos que eu precisava. Ela conhece, ela viu que eram então medicamentos pré-operatórios e depois ela foi ao caixa, ela mesma ao caixa para receber, coisa que é muito usual aqui nas drogarias. E lá no caixa, olhando-me nos olhos, ela me perguntou: "O senhor está preocupado com a cirurgia?" Bom, eu nunca tinha feito cirurgia nos olhos, então a gente sempre fica um pouco preocupado porque não sabe como é que é a experiência. Não era uma cirurgia complicada, mas toda intervenção sempre preocupa. Mas mesmo assim, eu respondi para ela hesitante que não, que estava tudo bem. Mas aquele gesto de atenção e de cuidado me tocou, não é? Me tocou. É muito raro alguém se interessar por nós assim, né? Nós somos mais tratados como transeuntes do que como clientes e muito menos ainda como seres humanos. E eu fiquei tocado com aquele gesto de cuidado e atenção daquela atendente. Só para você saber, eu só compro os meus medicamentos nessa drogaria, nessa farmácia. Eu vou lá, só por causa disso, tá bom? E claro, eu sempre tento ser atendido por ela, por essa moça. Mas quando ela não pode, está ocupada ou não está disponível, eu sou atendido por outro. Mas eu vou sempre nessa drogaria comprar os meus medicamentos. Então veja só, a mensagem que fica é: não existe transeunte, qualquer que seja o seu ramo de comércio ou de atividade, não importa. O transeunte deve ser transformado em um passageiro de primeira classe, sempre, qualquer que seja ele. E é isso que vai fazer com que a sua empresa desenvolva uma cultura de relacionamento. Tá bem? O livro Capital Relacional estará disponível em todas as livrarias, tá bom? Se elas continuarem fechadas, você vai pelo site, vai pelo e-commerce, mas adquira esse livro que vai fazer uma grande diferença nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho e na sua vida também, tá bom? Nós somos seres relacionais, então nós não podemos esquecer dessa nossa condição humana. Bom, e olha, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Tenho mais a dizer para você. Abraço.